Como aprender inglês sem fazer nenhuma aula ou curso? Esse é o título do vídeo do Júlio Lobo, onde ele fala sobre a estratégia dele para aprender inglês. E na aula de hoje, vamos analisar se a técnica do Júlio Lobo para aprender inglês realmente funciona e se faz sentido para você. Vamos falar de 4 pontos. Primeiro, ele fala que é um método não tradicional que ele usou. Vamos descobrir qual é esse método. Segundo, ele disse que o objetivo dele foi um pouquinho diferente das outras pessoas que costumam aprender inglês. Imersão. E bastante sobre output. Ele não usou essa palavra necessariamente, mas vamos entender aqui, ainda nessa aula, como que essa técnica pode ajudar a melhorar seu inglês, sua pronúncia, sotaque e tudo mais. Primeiramente, ele falou que usou um método não tradicional. E eu gostaria de chamar a atenção já para essa forma de expressar a abordagem dele. Tem uma frase no livro do Luca Lampariello, um dos maiores poliglotas do mundo. Ele diz assim, que todo mundo que usa um método tradicional vai falhar. Olha que interessante. Significa então que não importa se é uma pessoa muito inteligente, se é uma pessoa que tem um dom de aprender idiomas, ela vai falhar com métodos tradicionais. Então, não tem escape, pessoal. Tem que deixar de fazer esses cursos tradicionais. Eles podem até ser complementares, pode ser um a mais, sabe? Uma coisa para você formalizar o que você sabe e tudo mais. Porém, isso puramente não vai ajudar você a aprender inglês. Então, ele falou assim, meu caminho não é o normal, né, como o das outras pessoas. Ele falou assim, eu não fiz nenhuma aula, nenhum curso, mas hoje sou fluente em inglês. E acredite, muitas pessoas que são fluentes em inglês, muitos brasileiros fluentes em inglês hoje, têm esse perfil. Não fez aula, não fez curso e hoje é fluente. Então o que essas pessoas fizeram, hein? Já que tem tanta gente estudando inglês no Brasil e ninguém consegue ficar fluente, o que será que ele fez? A gente vai descobrir aqui. Ele falou assim, ó, eu não sei te dizer em que momento a chave virou, mas de repente eu já estava fluente em inglês. Isso também é o que pessoas dizem quando estão fluentes em inglês. A maioria das pessoas falam assim, né? Elas não percebem quando. E inclusive eu não tenho uma data em que eu me tornei fluente. Na verdade, eu me tornei fluente num período grande, assim. Eu diria que em 2015, mais ou menos, eu me tornei fluente. Mas é um período bem grande, não tem tipo um patamar que você chega, um número de palavras que você aprende. Não é uma coisa tão fácil assim de mensurar pra você falar, pô, tô fluente agora, a partir desse momento, a partir disso que eu aprendi. Não, é ao longo do tempo, é pouco a pouco. Então, é um objetivo que você não deve ter, sabe? Eu quero ficar fluente. Não, pense em melhorar o seu inglês, pense em progredir a cada dia, aprender uma coisa nova a cada dia. A fluência é consequência, é o resultado. Ele falou também que não precisa pensar em português. Uma coisa que muita gente sonha em fazer, né? Não precisar pensar, traduzir em português. E se você já viu alguma aula aqui desse canal, você já sabe o que causa isso, né? A gente vai falar um pouquinho também nessa aula sobre isso. E ele disse que sempre foi exposto ao inglês na infância, ao longo da adolescência. E aí vem a pergunta, Gabriel, ele tendo sido exposto ao inglês a vida toda, ele tem uma certa vantagem sobre as outras pessoas? Sim e não. Sim, porque cada contato com o inglês que você tem conta, tá? Porque quando você aprende alguma coisa nova, o seu cérebro vai se basear em alguma coisa que você já viu. Seja algo que você lembra conscientemente ou não. Então, é válido todo o contato que você tem com o idioma, tá? Mas se você não teve, assim como eu não tive contato com o inglês na minha infância. Eu fui ter contato com coisas em inglês lá pelos 18 anos. E isso não me atrapalhou, isso não me atrasou, tá? Muito pelo contrário, tem pessoas que tiveram contato com o inglês e desperdiçaram, né? Não formalizaram isso, não conseguiram aprender e tudo mais. Então não se preocupe com isso, se você não teve exposto ao inglês na infância. Ele falou que sempre teve o inglês presente mesmo em segundo plano. E isso é uma coisa que você pode fazer, tá? Uma coisa que você controla. Você pode, no seu dia a dia, sempre ter alguma coisa em inglês em segundo plano, não de prioridade, mas no fundo, sabe? Imagina que você está trabalhando alguma coisa no computador, você pode ouvir um discurso, um diálogo em inglês, vai ouvindo alguma coisa, tá? Seja, tá dirigindo, coloca lá um podcast, alguma coisa, alguém conversando em inglês, porque você já vai se expondo, tá? Mas eu não tô entendendo nada que estão falando. Tudo bem, é válido. É infinitamente melhor que nada, tá? Você precisa estar exposto. Um ponto que, já dando um spoiler, vai falar um pouquinho sobre isso, a gente precisa aguçar os ouvidos. Nada melhor para aguçar os ouvidos do que ouvir mais,
tá? Ele falou também que nunca gostou de filmes dublados, sempre gostou de ouvir a voz original dos atores. Isso também contribuiu para ele estar mais exposto, né? Ele falou também que jogava jogos e por assimilação ele acabou aprendendo muita coisa, né? Tinha missões nos jogos, então pela necessidade ali de cumprir uma missão no jogo, ele aprendia na raça ali, tipo, o que significava alguma coisa, ou procurava no dicionário, não lembro se ele falou alguma coisa disso. Outro ponto fundamental que ele mencionou aqui foi o objetivo de aprender inglês. A gente falou isso na primeira aula aqui desse canal, inclusive. O objetivo muda tudo, né? Porque tem pessoas que têm objetivos diferentes. Se uma pessoa quer passar numa prova e a outra quer morar fora, são objetivos muito diferentes, então o estilo de estudo, o contato com o idioma vai ser muito diferente. Ele sugeriu aqui que você precisa de uma proposta prática, e eu gostei demais do que ele falou. Ele falou que se for só para colocar no currículo, se for para um objetivo engessado, né, como por exemplo, eu vou até estender o que ele falou. Vamos supor que você queira fazer uma viagem, né? Eu quero aprender inglês só para essa viagem e pronto, acabou. Ou eu quero aprender inglês só para passar numa entrevista de emprego e acabou. Ou eu quero aprender inglês e ficar fluente e, entre aspas, me formar para nunca mais olhar no inglês, só para ter garantido aqui, a hora que precisar eu tenho. Não, isso não existe, tá? Idioma é um estilo de vida, você vai ter aquilo pra vida toda, você tem que ter contato com aquilo a vida toda, tá? Não existe nenhuma pessoa que possa dizer o seguinte: olha, eu me formei em 2016, me tornei fluente, nunca mais precisei falar inglês, mas se precisar tá aqui, eu sei. Não existe isso. Fluentes em inglês são praticantes de inglês, são pessoas que usam, estão sempre expostos ao idioma, tá? E ele falou também que não tem por que ter pressa. Concordo também. Não tendo um objetivo engessado, você já sabe que aquilo é parte do seu dia a dia, da sua identidade. Você é uma pessoa que fala mais de uma língua, então você não precisa preocupar em achar um fim para aquilo, sabe? Concluir aquele curso e fechar aquele número de palavras. Não, essa não é a preocupação. E eu concordo demais com o que ele falou. Outra coisa, eu gostei dessa frase também. Você precisa dar utilidade às palavras. Eu venho falando isso nesse canal, né? Vários vídeos, só que em outras palavras, né? Você precisa ver a mensagem por trás das palavras, né? Palavras soltas são só palavras, né? Você precisa dar contexto para elas, elas precisam ter uma mensagem por trás delas. Então, quando você está exposto ao idioma, você não está só ouvindo ou só lendo, você tá entendendo a história, a mensagem que a pessoa tá tentando passar. Aquilo tem que vir junto com a palavra, tá? A palavra solta é só um barulho. A palavra escrita no papel, uma palavra nova, são só caracteres. O seu cérebro não vai segurar aquilo. Outro ponto muito importante que ele mencionou foi imersão. Eu aprendi inglês sozinho através de imersão. E poliglotas que aprendem várias línguas, aprendem todos esses idiomas com essa técnica de imersão. Ou seja, é o que realmente funciona. Ele falou algumas vezes no vídeo sobre imersão. Ele falou sobre imersão na cultura. Eu gostei demais disso que ele disse. Pessoas hoje não dão vida pro idioma que elas estão aprendendo, né? Então elas aprendem de uma forma acadêmica, sendo que você precisa se interessar pela cultura, por aquelas pessoas que falam aquele idioma, né? Eu falei isso na primeira aula aqui dessa playlist. Eu falei, quando você tá aprendendo uma língua, você tá basicamente aprendendo uma parte de uma cultura de um outro povo. Então, se você odeia eles, então, ele deu um exemplo no vídeo, né? Ele falou, se você quer aprender alemão, mas você odeia pessoas alemãs, você não gosta da cultura deles, não gosta do jeito que eles falam, como que você vai falar a língua deles, né? Então, você precisa se interessar pela cultura, ter uma certa atração pelo que eles gostam, e cientificamente falando, isso tudo é comprovado. Tem até algo que, se você quiser pesquisar, se chama The Affective Filter, que é um filtro afetivo, que o nível de afetividade que você tem com o idioma facilita com que você aprenda com mais rapidez, tá? Tudo que torna melhor seu aprendizado. Então isso aqui faz total sentido. Outra frase muito boa que ele disse foi que com o tempo o seu ouvido começa a se acostumar com aquele idioma. Ou seja, o que a gente falou aqui em cima, você aguça os seus ouvidos. E ele fala no vídeo que você começa a cadenciar as palavras. E assim mesmo, às vezes você ouve uma palavra que é completamente nova pra você, e aí você vai ouvindo várias vezes aquela mesma palavra em várias situações, e aí por fim você descobre que não é uma palavra, são duas palavras que estão emendadas, né? Igual em português. Por exemplo, né? Por exemplo, são duas palavras, o por, depois o exemplo. Mas quem ouve pela primeira vez, parece uma coisa só. E aí você vai separando, você vai por si mesmo sacando como funciona, tá? Por isso que é uma experiência individual.
não se ensina idiomas. Como o próprio Luca Lampariello fala, né? Eu já mencionei ele aqui no vídeo. Idiomas não se ensina. Idiomas se aprende. O professor pode te ensinar a aprender. Você pode dar direção a pessoas, você pode receber direção. Porém, o idioma você precisa sacar por si mesmo, né? Significado, a gente falou agora há pouco, né? Sobre dar utilidade às palavras, entender a mensagem que a palavra carrega. Significado, mensagem, sentido das palavras é uma coisa que só você consegue entender. Não é uma coisa tangível, né? Você pode sim ver a tradução, ver a definição no dicionário de uma palavra, só que o sentido da palavra, o feeling, é uma coisa que é individual. É só você que consegue entender aquela palavra daquela forma, do seu jeito. Por isso que você precisa de contexto. Contexto tem muito a ver com imersão, né? Você está imerso, você está consumindo alguma coisa naquele idioma e você tem a oportunidade de entender o sentido das palavras por si mesmo. Gostei também da frase que ele disse, não economize o ouvir. Falei na última aula, né? Sobre ouvir também é praticar. A gente pensa que ouvir é algo passivo, mas não. Você vai praticar o seu inglês ouvindo também. E volta ao que a gente falou aqui em cima. Não fica com essa meta de, vou ficar fluente. Não. Pensa em praticar o seu inglês. Eu vou praticar meu inglês. Vou praticar, vou melhorar, vou progredir, vou aprender um pouquinho mais. E não se esqueça que ouvir também é praticar, tá? Você precisa de muito input, muita entrada de informação. Ele também mencionou sobre ler em inglês, ser muito importante. É importante sim ler em inglês. Porém, esse pedacinho aqui foi um pouquinho contraditório com o que ele disse um pouco mais à frente. Já a gente volta nesse ponto. Ele falou algumas coisas sobre output, né? O que é um output? É o oposto do input. Input é a entrada da informação e output é botar pra fora, é falar, é escrever, é se expressar no idioma, né? Porque tudo o que a gente falou tem a ver com aprender o inglês, né? Absorver, entender como funciona, o que as pessoas estão dizendo. E aí chega a parte de você se expressar, né? Você botar pra fora. E lembre-se que é muito importante você priorizar o input, porque o que você vai botar pra fora se não tem nada de inglês na sua cabeça? Então, primeiro vem o input, certo? Depois você se expressa, depois você bota pra fora o que absorveu. Então ele falou sobre começar a cantar em inglês, foi o que ele fez. Inclusive, pessoal, ele não tá ensinando aqui o método, né, no vídeo dele. Ele tá só contando o que deu certo pra ele, tá? Deixando isso bem claro. Então, se eu falo que eu não concordo com alguma coisa que ele disse, não é nada sobre, o método do Júlio Lobo. Não tem nada a ver com isso, tá bom? Ele disse que começou a cantar em inglês. Isso é uma coisa muito boa. Ele traduzia textos. Uma coisa legal também de se fazer, tá? Não é nenhum crime traduzir. É uma coisa saudável, inclusive. Tudo no seu momento certo, deixando isso bem claro. Músicas em especial tem muita frase pronta, muito texto decorado, e aí você acaba praticando bastante a pronúncia, né? E aí palavras novas que você aprende, elas podem se basear naquelas que você já sabe aquela letra da música e tudo mais. Isso é muito útil. Ele falou também que se forçava a conversar com as pessoas em inglês nos jogos. Isso é bom, contando que você tenha tido um bom input, primeiramente. Senão não tem o que você forçar, né? Vai forçar pra sair o quê? Se você não absorveu nada. Ele disse também sobre aprender com alguém, sempre gostei dos exemplos que ele deu. Idioma é uma coisa humana, então você precisa de outras pessoas para interagir, sabe, para conversar, e você vai cometer erros, é uma coisa super normal. E você precisa praticar o output, tá? Essas metodologias que os poliglotas usam, né, de input, elas estão corretas, só que na maioria das vezes eles esquecem de mencionar a prática do output, que é a fala. A fala é uma coisa muscular, né? Você usa a língua, a boca para falar, e você precisa praticar isso também. Claro, no momento certo. Ele fez um comentário também sobre Esperanto. Ele disse que está aprendendo Esperanto, usando o Duolingo e tudo mais. Mas a parte interessante foi que ele disse que está praticando com a esposa dele em casa. E no dia a dia ele tenta falar Esperanto. E aí ela esquece de uma palavra, e aí ele sabe aquela palavra, ele ajuda ela e tudo mais. É uma proposta muito válida. Eu sugiro você fazer isso. Eu já fiz isso e faço isso até hoje. Isso é muito interessante. Você tem uma pessoa do seu lado que está aprendendo aquele idioma também. Vocês podem ir se ajudando. É claro, é melhor quando tem alguém que sabe um pouquinho mais que você, que aquela pessoa pode te dar um feedback. Melhor ainda se for um falante nativo daquela língua, né? Porque ela pode falar o que tá soando bem pra ela ou não, ou sugerir que tipo, na minha região você fala assim e tudo mais. Tem muito essa questão local também dos idiomas. Outra frase que impactou bastante no vídeo dele foi que antes de pensar em gramática, pense em conversação.
Foi a sugestão do Júlio Lobo aqui. Faz muito sentido. Quando você aprendeu português quando criança, né? Você não aprendeu gramática primeiro. Você entendeu o que estava acontecendo. Você sabia conversar já com as pessoas. Quando você aprendeu a ler e escrever, né? Foi aprender a gramática e faz isso muito sentido. Porém, tem um porém aqui. Porém, a gramática, na maioria das vezes, é implícita. Ou seja, quando você vai aprender alguma coisa no papel, você já viu e ouviu aquilo tantas vezes que já tá aprendido. Você não precisa nem saber os porquês gramaticais, né? Você não precisa saber, por exemplo, que o certo de se falar é no Rio de Janeiro, ao invés de em Rio de Janeiro. Porque você já ouviu no Rio de Janeiro várias vezes. Então, esse conceito de gramática estudado, na verdade, ele pode ser implícito na sua imersão. Então você acaba entendendo o que soa bem e o que não soa bem, mesmo sem saber os porquês gramaticais. Tá? E treinar a conversação faz muito sentido. Você precisa treinar isso também. É uma habilidade, como a gente já falou ali, né? Muscular. Não é só saber entender o que as pessoas falam, né? Tem muita gente que entende inglês, mas não consegue conversar, não consegue botar pra fora por não ter praticado o output. Então, resumindo, fez muito sentido o que o Júlio Lobo falou. É uma estratégia super válida. A maioria das pessoas que se tornam fluentes no idioma sem sair do país que elas moram, usam essas estratégias, principalmente imersão. Se você gostou, eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo aqui também, que eu vou deixar na tela. Assista e depois deixa um comentário. Até mais.